Beleza, beleza amigo, beleza amiga. Hoje nós vamos aprender a como ampliar qualquer tipo de desenho. Eu estou aqui com um desenho que eu fiz, eu havia feito há algum tempo, um coelho segurando um ovo. E esse tipo de ampliação é ampliação tradicional, é uma ampliação que nós fazemos de forma tradicional. Bom, como fazer isso? Você pode usar qualquer régua para fazer isso. Você vai fazer aqui, você vai dividir, né, o desenho em quadros, né, através de qualquer régua pode ser. Eu uso essa régua aqui, que é régua de escala. Por quê? Porque aqui eu procuro uma escala rápida, para mim fica mais fácil eu procurar uma escala rápida. Por exemplo, aqui, essa aqui, por exemplo, está dando a 1/75, eu consigo dividir em 8 partes. Então o que eu faço? Eu pego essa 1/75, aqui eu divido em 8 partes. Divido lá no alto em 8 partes. Aqui, ó. Aqui eu tenho 8 partes, né? 8 partes. Desço, dividindo também em 8 partes. Você vai usar essa escala 1/75 tanto na altura quanto na largura. Isso é muito importante, você fazer essa divisão. Tá? Agora aqui você vai dividir em toda a extensão. Você vai riscar em toda a extensão. O mais interessante nisso é que você não tem que ter muita... Isso aqui, você não precisa ter muito talento, né, para fazer esse tipo de divisão. Aí você vai entender que é muito fácil através... Então aqui eu tenho 8 partes na largura, né? Você vai fazer isso aqui com o desenho. Se você não quiser fazer isso com o desenho, você pode pegar uma folha transparente, por exemplo, e trabalhar em cima dessa folha transparente, fazendo esses quadrados, e em seguida você vai trabalhar, né? Então aqui eu tenho 8 partes. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu dividi em 8 partes aqui. A mesma coisa acontece ao contrário, né? Na mesma escala, 1/75, eu venho aqui mais ou menos aqui, ó. Aqui eu começo a 1, né? Eu pego aqui na lateral da folha, começo no 1 e vou dividir agora eu posso dividir em 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Faço a mesma coisa lá em cima. 10 partes. Essa é a forma tradicional, a forma normal de se ampliar, né, um desenho qualquer coisa. E essa ampliação ela serve não só para desenho, né, às vezes você quer desenhar algo grande, né, mas como também para pintura, né? Você quer fazer uma pintura num local qualquer, então você pega você cria, né? Você faz isso, né? E você vai conseguir então fazer uma pintura no tamanho que você quiser, né? Qualquer tamanho, baseado nessa regra. Eu costumo fazer isso aqui até no olho, né? Sem precisar de régua, né? Mas como eu estou aqui fazendo, né, para mostrar para você que é muito simples isso, né? Eu estou aqui fazendo essa demonstração com régua. Então aqui eu tenho ela toda dividida. Então aqui eu também tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 partes. É isso aí. Agora nós vamos então para o outro local, para onde nós queremos que esse desenho aqui apareça. Bem, eu tenho aqui uma folha dupla, né, de A4 dupla. Eu colei uma na outra só para o efeito de demonstração. E tenho aqui então o meu coelho dividido
8 por 10. Então o que eu vou fazer aqui agora? Aproveitando qualquer parte da régua, eu vou, por exemplo, aqui eu tenho, por exemplo, uma escala, deixa eu ver aqui, o que eu posso fazer aqui dentro desse, aqui, né? Aqui eu posso fazer, aqui ó, eu tenho aqui então 8, aqui eu divido, né? 8, eu vou pegar aqui só uma base, aqui, só para mim fazer lá em cima, lá no alto, pronto, lá no alto eu tenho aqui 8, né? Isso aqui você pode fazer manualmente, se você quiser um desenho muito bem feito, você pode fazer, né? Mas pode fazer também de forma manual. Aqui, por exemplo, eu tenho aqui uma distância, essa régua aqui, ela deu a distância, até que deu, né? Então eu tenho aqui já, ó, eu tenho aqui a divisão de 8, né? Que é na largura do meu coelho. A divisão de 8. Existem outras formas, né, de se fazer esse tipo de ampliação. Dá para fazer até no olho. Quando você tem uma certa habilidade, você consegue, e dependendo do desenho, você pode fazer até sem precisar fazer esse risco, né? Então eu tenho aqui já as 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então agora eu vou fazer a ampliação, né, a parte do 10. Então eu vou tirar aqui também uma base na beirada do papel. Na beirada do papel. E vou fazer a divisão de 10 nessa escala, 33 por 1/3. Né? Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A mesma coisa na altura aqui, do outro lado, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Pronto, risquei tudo. Aqui eu faço já os riscos, né, que são necessários para essa ampliação. Então o que acontece depois desses riscos? O que acontece é que eu fiz lá no original, eu dividi, né, o desenho em quadrados menores. E aqui eu estou dividindo, né, em quadrados maiores, que poderiam ser até muito, muito maiores. Poderiam ser muito maiores, né? Enquanto eu estou fazendo isso aqui, eu gostaria muito também de que você, poxa, se você não é inscrito no canal, se inscreva, que você vai receber muita coisa boa nesse sentido. Aqui, para não atrapalhar, eu vou pegar a borrachinha e vou dar uma apagada na salinha de baixo, só para não atrapalhar. Eita nós! Só para não atrapalhar. Deu uma rotada aqui, mas não tem problema. Tá dando para entender, né? Bem, e aí? E aí vocês conhecem aquele jogo chamado Batalha Naval? Então, a Batalha Naval, como é que funciona? É desse jeito aqui, né? A2, C3, então aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A Batalha Naval funciona assim. Então você vai pegar, fazer igualzinho a Batalha Naval, né? Por exemplo, a orelha aqui. A orelha está começa aqui no 1, 2 aqui. 1, 2 aqui. Então você começa fazendo por aqui. Ó, você vai vir aqui, ó. Vai fazer isso aqui, ó. Aqui é a junção do 2 com o 3. Aqui é a junção do 2 com 3. 2, 3. Né? Então você vai vir e vai fazer exatamente como está aqui. A junção do 2 com 3. Aqui é a junção do 2 com 3. Né? Então você vem exatamente, aqui, ó, fazendo exatamente, ó. Pulou para lá, veio, ó. Não tem mistério. Isso não tem mistério.
é uma forma muito, 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 muito simples de se desenhar, né? Você pode ver e pode. Você não precisa também, como o desenho é artístico, você não precisa ficar aí tentando, a não ser que você queira um desenho exatamente igual, mas não há necessidade. Aqui, ó, você vem fazendo exatamente o que tem aqui, nessa escala pequena, tem aqui nessa escala grande. Não muda, né? Ela não. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui para você ver que é assim que, aqui, ó, é assim que funciona. Aqui está o desenho, exatamente como, né? Eu vou agora continuar aqui os desenhos, né? Fazendo essa escala, no caso, né? Então aqui eu tenho aqui, eu vou seguindo normal, seguindo exatamente o quadrado, né? O quadrado é que é a base do meu desenho. O quadrado é a base do meu desenho. Ó. Com isso eu vou fazendo exatamente o risco exatamente no local que está o outro desenho. Isso me ajuda muito, porque vai ficando fácil de fazer o desenho, né? Aqui, ó. Aqui, por exemplo, eu venho e vou fazendo de acordo com aquilo que eu estou percebendo no outro desenho. E aqui você vai brincando e vai fazendo esse desenho de forma maior. O processo é muito simples. Tudo na verdade, tudo na vida depende um pouco de treinamento. Então, até para isso, né, até para fazer esse tipo de ampliação, você vai precisar de um certo treinamento. Mas depois que você fica esperto, aqui eu só vou. Depois que você fica esperto nessa. Você passa a ter um pouco mais de habilidade, né? E passa a fazer a coisa até mais automática, não precisando de tanta. Então aqui eu já fiz, aqui, ó, agora vem um pescocinho você vai ali na 5, 3, né? O joguinho de batalha naval na área, né? Esse é o famoso joguinho de batalha e vem fazendo todo o percurso do desenho, né? De uma forma muito tranquila, né? Basta para isso, como eu acabei de dizer, basta que você tenha um pouco de treinamento. Até para isso você vai ter que um treinamento, mas é um treinamento que você vai, depois você vai se favorecer com esse treinamento, porque aos poucos você vai se libertando, né? Posso dizer assim, né?
se libertando dessa síndrome de não saber ampliar, né, um desenho qualquer. Aí você, a partir daí, você começa através de treinamento, você consegue ampliar tudo que você quiser de forma simples, prática, sem fazer sujeira, né, o que é mais importante, né, porque quando você quer ampliar no olho, nem sempre a gente consegue. E você está vendo aqui que existe um desenho e existe um outro maior. Eu poderia continuar aqui, mas eu não vejo essa necessidade. O importante é você entender, né, que existem que essa é a forma tradicional de você fazer uma ampliação, né? Aqui, por exemplo, eu já havia me esquecido de um pedacinho da orelha. Isso acontece muito. Por isso que você tem que trabalhar de quadrado, né? Cada quadradinho desse representa é como se você estivesse vendo somente um quadrado. Então, o que tem dentro desse quadrado? Você vai, então, desenhar aquilo que está dentro desse quadrado. Depois, o que tem dentro do outro quadrado? Você vai fazer a mesma coisa dentro do outro quadrado. E assim por diante. Quer dizer, você tem você vai fazendo a ampliação de quadro em quadro. De quadro em quadro. Para que você tenha o desenho perfeito. Para que você tenha o desenho perfeito do desenho original, né? Você tem um desenho original e você vem fazendo aqui o desenho, né? Aqui, por exemplo, aqui eu estou no quadrante 9, né? 9 e 1. Então no 9 e 1 eu tenho isso aqui, aí sai um pouquinho para fora do 9. Não, isso não tem problema aqui, ó, não tem problema sair para fora. O importante é você seguir as linhas baseado nos quadros que você está vendo ali, né? O processo, como eu acabei de dizer, é muito simples. Não precisa ter tanta habilidade para fazer, mas ao mesmo tempo você precisa de um certo treinamento, né? De um certo treinamento. Eu falei que talvez não precisasse desenhar tudo, mas eu já estou quase terminando. Então, já que eu estou quase terminando, eu continuo desenhando, né? Aqui está o original e aqui está o ampliado, exatamente igual ampliado. Então é muito simples esse processo, né? Esse processo de ampliação é um processo que todos os desenhistas artísticos devem aprender. E se você for um pintor também, gosta de pintar painéis e vai fazer uma propaganda no caso aqui, propaganda da Páscoa para uma loja, então você consegue, né, também com um giz, você consegue ampliar então lá na fachada, lá na vitrine da loja e fazer então o seu desenho. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê o seu like. Se não gostou também, dê o seu dislike, não tem problema. E na próxima aula então nós vamos aprender outras situações legais com relação ao desenho, a arte de um modo geral. Então é isso aí, show de bola!